O que é notícia hoje? Comércio amazonense cresce 19,7% em julho e sai do vermelho, diz IBGE. Justiça considera a greve de trabalhadores da educação ilegítima e autoriza desconto de dias não trabalhados. Petrobras reduz diesel na refinaria em 7% a partir desta sexta-feira. Gasolina cairá 5%. A economia cobra explicações do Ministério da Justiça sobre monitoramento de preços. O que assume o comando do STF diz que não admitirá a agressão à corte. Papa Francisco chama prazer sexual de simplesmente divino. Estados Unidos deixarão de fazer triagem de sintomas de Covid-19 de passageiros que desembarcam em seus aeroportos. Brasileiros continuarão proibidos de entrar no país. Mulher morre atropelada na Avenida Brasil. Homem é morto a tiros dentro do cemitério Santa Helena. Outro foi executado com 3 tiros dentro de seu próprio bar na comunidade Nova Floresta. Ele teria mexido com a mulher do assassino. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. Choveu ontem mais que os 8 milímetros previstos pelo Climatempo, que fala da probabilidade de mais 15 milímetros hoje, com probabilidade de 83%. A temperatura aqui é de 24 graus, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar está em 84%. Os ventos estão calmos, com 8 quilômetros hora de velocidade. É sexta-feira, 11 de setembro. Chegamos aos 254 dias do ano e faltam 112 para terminar 2020. Dia dos Santos Proto e Jacinto. Esta é a edição 84.844 do Jornal da Manhã. O Rio Negro desceu mais 22 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 22 metros e 59 centímetros. A vazante era de 5 metros e 57 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos, operando normalmente. Um fato marcante da história. O 11 de setembro é como conhecemos os atentados terroristas realizados pela Al-Qaeda contra as Torres Gêmeas e contra o Pentágono no dia 11 de setembro de 2001. Desse atentado, fundamentalistas islâmicos sequestraram aviões comerciais e lançaram-nos contra os alvos citados, resultando em milhares de mortos. O atentado de 11 de setembro foi organizado pela Al-Qaeda durante anos e inserido dentro do conceito de jihad, ideia de guerra santa que faz parte da religião islâmica e que é explorada pelos grupos fundamentalistas. O ataque foi muito bem planejado e usou 19 terroristas para sequestrar os aviões comerciais e cumprir seus propósitos. Os terroristas embarcaram em 4 voos diferentes que decolaram da costa leste dos Estados Unidos e que pousariam na Califórnia. Os 4 voos eram de diferentes empresas aéreas norte-americanas, American Airlines e a United Airlines. Após realizado todo o trabalho de contagem das vítimas, concluiu-se que o atentado de 11 de setembro resultou em 2.996 mortes, das quais 2.606 são de pessoas que morreram em Nova York. 125 morreram no Pentágono, 246 morreram nos aviões, tripulação e passageiros inclusos. Por fim, contabiliza-se também a morte dos 19 terroristas. 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia PC e bom dia a você, amigo ouvinte do Jornal da Manhã. No meio da madrugada o céu apresentava-se com alguma nebulosidade. Pellegrini, nesse instante, como é que está o tempo aí aonde você se encontra? Zona leste da cidade, pronto-socorro João Lúcio, aqui no estacionamento Paulo Guerra, tempo nublado, viu, Paulinho e ouvinte da difusora aqui nessa área. Ventinho frio nesse momento, tempo nublado, com aquele jeitinho de que parece que vai chover. Pois é, Pellegrini, a meteorologia está prevendo aí chuva para hoje, mais 15 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. E ontem caiu muito mais que os 8 milímetros, como já dissemos aqui na abertura do nosso boletim de meteorologia, porque tinha chuva também acumulada, não é, Alberto Pellegrini? Pois é, Paulo, a chuva ultrapassou bem, como você bem colocou aí, você entende muito mais de chuva, né? E para o Guerra a situação foi realmente as pessoas receberam muito bem a chuva de ontem, apesar da chuva muito forte, as pessoas já estavam aí, todo mundo vibrando com a chuva que caía ontem, né, Paulo? Agora veio com muito vento, né? Assustou bastante os moradores de comunidades ali mais distantes,
pessoal que mora também à beira de Igarapé aí, deu um pouquinho de medo, mas nada aconteceu, Paulo. Perequim, quem está ouvindo o Jornal da Manhã é o Adelson, lá no Tira Ressaca, em Itacoatiara, e a sua esposa, a dona Meili, que acompanha todos os dias a programação da Rádio Difusora e não perde nem o Jornal da Manhã e gosta de ouvi-lo. Seu Adelson, dona Deli, muito bom dia para vocês aí, abraçando vocês, a gente abraça todos os moradores aí do município de Itacoatiara, terra de gente boa, terra da Pedra Pintada, Paulo Mineiro lá do Açaí também, bem em frente ao cemitério ali da estrada de quem vai para Manacapuru. Paulo Mineiro gosta de ouvir o Jornal da Manhã todos os dias, é fã do Paulo Guerra, abraço aí pro Mineiro, ele vem de Açaí, viu, Paulo Guerra? Quando quiser tomar um açaí, é lá com o Mineiro, bem na frente do cemitério, rapaz, é uma beleza. Você fica tomando um açaí e olhando para o cemitério, é muito bom. O Enoque é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Especial, ele, o Gabriel também na audiência. Agora, Paulo, um abraço muito especial, ela tá dodói, viu, Paulo, mas não perde o nosso Jornal da Manhã, é a dona Joana Damiana, de 69 anos de idade. Paulo, ela mora no bairro de São José, mais precisamente ali na rua 3, ali, rua 4, esquina com a rua 18, é a dona Joana Damiana de Souza, te mandando um forte abraço, Paulo. Ela disse que tá dodói, mas o momento de alegria dela é ouvir o Jornal da Manhã. Pois é, a dona Bárbara Antoni também está aniversariando hoje, mora no bairro de São José. É o Jornal da Manhã interagindo com seus ouvintes, e o Major Afrânio também, que está lá em Manacapuru. Ele e a sua esposa, a dona Marília, Paulo Guerra também, ouvindo lá atentamente o Jornal da Manhã. Nossa audiência é muito grande também nas feiras, sabe, Paulo Guerra? Eu passo sempre nas feiras aí de madrugada, quando a gente conversa nesse primeiro momento, eu sempre estou parado numa feira, onde é o local mais movimentado, assim, os feirantes da Feira do Produtor, da Feira do Centro da cidade, da Manaus Moderna, o Zé do Gato, lá na feira da Pané. Alô, Zé do Gato, diz que a gente nunca manda um alô para ele, dá um alô pro peixeiro, o homem forte do peixe lá da Manaus Moderna, não, lá da Pané, é o nosso amigo Zé do Gato. Zé do Gato tá também ouvindo o nosso jornal, Paulo. Diz a pesquisa que em cada 10 rádios ligados estão sintonizados com o Jornal da Manhã. Um está desligado, Peregrini. Pois é, Paulo, que beleza. Nossa audiência esmagadora realmente, graças a Deus, principalmente também no interior do estado. Muito carinho nós temos aí com você, amigo ouvinte do interior. Muito obrigado pela audiência. Peregrini, e o Eduardo Silva me indaga aqui, lá no onde vende açaí, na M070, se tem manga também para vender, porque é bem em frente ao cemitério. Não, Paulo, lá é um cemitério assim, né, desses mais modernos. Não tem mangueira lá não é? Não tem mangueira não, Paulo, são outros tipos de árvore. Mangueira tem muito ali no São João Batista. Aliás, um abraço para os nossos amigos Colveiro. Rapaz, o Colveiro lá, Paulo, que já está trabalhando lá há mais de 40 anos. São irmãos, é o Calombo e o Catombo. E eles sempre, quando eles querem uma manguinha assim e tal, os apanham pra gente. Peregrini, uma senhora morreu atropelada na Avenida Brasil ontem, não é? Pois é, Paulo, ela tinha 42 anos de idade, as informações dão conta de que ela é moradora de rua, sabe, Paulo? E foi atropelada ontem, né? O motorista, é bom que se diga, parou, chamou o SAMU, prestou socorro à vítima, a ambulância veio, a levou para o SPA Juventina Dias, mas infelizmente não teve jeito não. Os ferimentos foram bem graves, Paulo, e essa senhora acabou morrendo. Pois é, um convite inusitado. Vamos conversar lá no cemitério de Santa Helena, Peregrini, e o homem foi, o que aconteceu com ele? Foi uma emboscada, né, Paulo Guerra? Vem aqui, Christian. Alô, Christian, como é que você tá? Vem cá, vem aqui no cemitério, bora conversar, bora conversar um miolo de pote e tal. Aí o Christian foi, Paulo. Quando chegou lá, tratava-se de uma emboscada e ele acabou assassinado. Ele tinha 42 anos de idade, o Christian Souza Silva. O homem estava dentro de seu próprio bar na comunidade Nova Floresta. O que foi que aconteceu com ele, Alberto? Foi morto na frente de amigos e parentes, Paulo. O pistoleiro chegou a fim de matar. Ele chegou decidido a tirar a vida do dono do bar. Um botecozinho que tem lá no bairro. Daí, Paulo Guerra, o camarada chegou. Quem é o Marcos? Aí ele falou, sou eu. Então toma bala pra te nunca mais mexer com a mulher dos outros. E atirou 2 vezes. Uma pegou no peito, outra bala pegou no pescoço da vítima, Paulo. Pois é, Peregrini. Os corpos já foram liberados do IML? O da senhora atropelada ainda não. E também o da morte do bar ainda não, Paulo. Porém, o corpo do Christian, que foi assassinado no cemitério, esse sim já foi liberado.
Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para nós, Alberto. Muito bem, Paulo Guerra. Daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações aqui dentro do nosso noticiário policial no Jornal da Manhã. 5h59. Começa a contagem regressiva para o fim dos buracos e da escuridão nas ruas de Iranduba. O prefeito Francisco Gomes confirmou para a próxima segunda-feira o início das obras de recuperação da malha viária da cidade de Iranduba e do distrito de Cacaupireira, incluindo os bairros Alto de Nazaré e São José. Na mesma data, também na sede e em Cacaupireira, começa a reposição das luminárias da rede de iluminação pública, enquanto os primeiros 2,5 km da rodovia Carlos Braga, no sentido AM 070, vão ser iluminados com energia solar. Iranduba é o primeiro município do Amazonas a investir em iluminação pública desse tipo, segundo disse Diego Maquiné, responsável pela empresa que vai executar o serviço. Iranduba, no meu conhecimento, está sendo pioneira aí nesse tipo de instalação de painel solar para iluminação pública, né? Então isso tem que ser valorizado e lembrado. Então, quando a gente tem uma iluminação pública através de energia solar, como é o caso, você está evitando o deterioramento do meio ambiente, é a famosa energia limpa. Ontem pela manhã, o prefeito Francisco Gomes assinou as ordens de serviço e se reuniu com os responsáveis pelas empresas ganhadoras dos certames licitatórios. O prefeito justificou o atraso no início dos trabalhos, que deveriam ter começado ainda no primeiro semestre deste ano. O coronavírus atrapalhou todo o nosso trabalho, mas graças a Deus essas empresas, todas elas cairão em campo a partir de segunda-feira, para que ninguém possa atrasar o serviço. Eu não quero começar um serviço agora e deixar para o próximo prefeito. Eu quero começar e terminar, para que eu possa deixar a cidade de Iranduba toda iluminada, se Deus quiser, onde Deus sair, para que o povo de Iranduba possa ir e vir com segurança. Segundo os responsáveis pelas empresas contratadas, o serviço de iluminação pública vai estar concluído nos próximos 30 dias. A operação tapa-buracos na sede do município e a pavimentação asfáltica de Cacaupireira serão concluídos em 60 dias. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h06 em Manaus. Muitas indagações de ouvintes dos mais diferentes pontos da cidade e até do interior. Por que a Petrobras já reduziu o preço dos combustíveis 3 vezes nos últimos 15 dias e essa redução não chegou às bombas? É uma indagação e isso é verdade. Bom dia, o doutor Nicolau Libório, que está acompanhando também o Jornal da Manhã. O número de mortes pelo novo coronavírus no Amazonas chegou a 3.874 nesta quinta-feira, com 7 óbitos ocorridos nas últimas 24 horas e confirmação de outros 4 que aguardavam diagnóstico, conforme boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Com mais 701 casos confirmados da doença, o número de infectados subiu para 126.660. Mas o número de recuperados da Covid chegou a 106.608. Somando os incentivos concedidos pela Prefeitura de Manaus dos últimos 8 anos, 60 mil pessoas já foram contempladas pelas isenções de taxas municipais para realizar o sonho da casa própria. Segundo o prefeito Arthur Virgílio Neto, isso coloca a capital entre as que mais construíram ou concederam incentivos de habitações populares, mesmo durante os efeitos da pandemia do coronavírus causador da Covid-19. No Amazonas, o abate de bovinos caiu em 14,1% e o de suínos cresceu 14,8% no segundo trimestre de 2020, em relação aos 3 primeiros meses do ano, de acordo com o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo a pesquisa, por conta dos efeitos da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, sobre a economia, outros estados brasileiros também apresentaram diminuição no abate de animais maiores, como os bois. Além disso, o leite, que requer uma logística mais complexa em sua produção e venda, também sofreu uma forte redução no segundo trimestre do ano. Enquanto isso, os ovos de galinha, que acabam sendo mais acessíveis na questão do custo em meio à pandemia, elevaram sensivelmente sua produção no estado.
No segundo trimestre deste ano, foram abatidos 58.800 cabeças de bovinos, quantidade 14,1% inferior à obtida no mesmo período em 2019 e 0,95% abaixo da registrada nos 3 primeiros meses de 2020. O Jornal da Manhã vai até Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Começou forte a corrida eleitoral para as eleições de 2020 aqui na Princesinha do Solimões. Com a abertura das convenções partidárias, a largada para a corrida eleitoral ficou ainda mais acirrada. De acordo com o novo calendário eleitoral estabelecido por causa da pandemia da Covid-19, o prazo para a definição pelos partidos de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador vai até o dia 16 de setembro. E Manacapuru, como sempre, é um grande celeiro de pré-candidatos concorrentes a uma cadeira na casa mais cobiçada da política manacapurense, a Câmara Municipal. É muita gente querendo uma vaguinha na Casa do Povo. E com o aumento de vagas para o cargo de vereador, o cenário parece ter ficado mais atrativo ainda, o que levou a muitos pretensos a lançarem o seu nome para um possível julgamento popular. Com esse grandioso número de pré-candidatos, quem fica com a pulga atrás da orelha são os parlamentares que legislam na Câmara atualmente, já que na visão popular, a Casa Legislativa deixou muito a desejar desde a última eleição, que trocou a maioria dos vereadores. Essa ineficiência parlamentar acordou os que pareciam estarem inertes e elevou a cobiça de muita gente que vê nesse cargo uma forma de mudar de vida. De um lado, os grandes campeões de votos do passado que estão de volta a disputar uma vaga e, quem sabe, a ocupar mais uma vez o assento no parlamento. Por outro lado, a maioria de nomes desconhecidos da política, mas que podem surpreender o pleito, já que a renovação no parlamento municipal é evidente e pode passar dos 80%. Tais diferenças entre enfoques são normais, mas no caso chama a atenção a impossibilidade de chegar a alguma conclusão a partir dos relatos e das atitudes dos principais personagens dessa indecifrável cenografia. Uma das questões difíceis de responder é até que ponto podemos saber se os eleitos realmente cumprirão as promessas feitas, ou ao menos se manterão as alianças com os quais se apresentaram diante do eleitorado. Já no majoritário, 5 nomes estão na lista dos que deverão disputar as eleições para o cargo de prefeito na Terra das Cirandas. São eles Fantino Castro, Francisco Bezerra, Ângelo Mazulo, Ângelo Figueira e Beto D'Angelo. Este último é o atual prefeito e concorre à reeleição. Esses são pré-candidatos ao cargo executivo que colocarão seus nomes à disposição dos eleitores nas eleições municipais de 2020, que serão realizadas respectivamente nos dias 15 e 19 de novembro. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. O Ministério Público Eleitoral recomendou aos diretórios municipais e estaduais de partidos políticos no Amazonas que assegurem a utilização de recursos de acessibilidade da propaganda eleitoral na televisão nas eleições deste ano. A utilização de legendas, interpretação em língua brasileira de sinais libras, audiodescrição são obrigatórias em todas as exibições de propaganda eleitoral na televisão, tanto nas propagandas exibidas em rede nacional quanto nas inserções de 30 e 60 segundos ao longo da programação das emissoras. Na recomendação, o Ministério Público Eleitoral destaca que tomará as providências cabíveis em caso de não cumprimento das medidas indicadas no documento, que também foi encaminhado aos promotores eleitorais para que notifiquem os diretórios municipais de partidos políticos no estado. O diretório regional do Partido Liberal, o PL, confirma em convenção marcada para as 10 horas deste sábado no Clube Recreativo dos Professores de Itacoatiara, o CREP, o deputado Cabo Maciel como candidato à Prefeitura de Itacoatiara. Fazem parte da coligação majoritária os partidos PL, PROS, PV, PSL e PSD.
Durante a convenção será anunciado o nome do candidato a vice-prefeito e dos candidatos a vereadores. Depois de mais de 4 horas de tensa sessão, a Câmara Municipal de Itacoatiara arquivou o pedido de cassação do mandato do prefeito Antônio Peixoto, que era acusado de crime de responsabilidade e improbidade administrativa. O relator do processo, o vereador Alcimar Filho, depois de várias acusações ao prefeito acusando-o de comprar vereadores para se manter no cargo, foi rebatido pelo advogado de defesa, Dr. Davi Martins, que demonstrou a inconsistência no embasamento do processo, assim como o próprio prefeito, que ao defender sua administração lamentou o que chamou de episódio casuístico. O prefeito precisava de 6 votos para se garantir no cargo e obteve 8 votos que lhe foram dados pelos vereadores Marcos do PROS, Sheila Moreira do PT, Osquilde do PT, Gil de Bode do DC, Ney Nobre do MDB, Bosco Rodrigues do PP e Joanilson Mendes do PCdoB e A.I. Neto do MDB. A assessoria jurídica foi do Dr. Raimundo Silva, que já foi presidente da Câmara, que ao comentar o processo disse que ele começou errado e terminou como deveria, arquivado. 6h14 em Manaus. O Tribunal de Justiça do Amazonas concedeu liminar em ação civil pública e determinou que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado suspenda o indicativo de greve, bem como se abstenha de deflagrar o movimento grevista. Segundo a decisão, a Justiça considera o ato ilegítimo, por entender que a participação dos trabalhadores foi pouco expressiva em uma assembleia que discutiu o assunto. Por meio de nota, o Sintian informou que não há greve, pois não há paralisação total das atividades e que vai recorrer dessa decisão. A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus registrou queda de 20,9% nos primeiros 8 meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, Abraciclo. No acumulado de janeiro a agosto deste ano foram fabricados 588.495 motocicletas, ou seja, cerca de 155.061 unidades a menos do total de 2019. Em relação às vendas no atacado, conforme a Abraciclo, as fábricas venderam para as concessionárias 96.415 motocicletas em agosto, volume 5,4% superior na comparação com julho do presente ano, 91.454 unidades, e 7,9% menor ante agosto do ano passado, 649 motocicletas. O comércio amazonense apresentou uma alta de 19,7% no volume de vendas em julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgados ontem. No comparativo com o mês de junho deste ano, o crescimento foi de 5,5%. Com os resultados, o estado já possui o 4º melhor desempenho do ano. No acumulado do ano, o comércio apresentou crescimento de 2,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já na soma dos últimos 12 meses, o indicador variou 6,4%. Com os números, o comércio amazonense sai do vermelho e passa a apresentar saldo positivo do ano de 2020. Polícia. O que aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Tivemos até uma noite, madrugada tranquila, Paulo, como por exemplo no pronto-socorro 28 de agosto. O plantão foi considerado tranquilo durante toda a noite. Entretanto, uma pessoa vítima de agressão física, uma vítima de atropelamento e uma pessoa que deu entrada também, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vítima de espancamento, apanhou muito e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto, socorro, João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade. Aí não tem moleza. Uma pessoa deu entrada vítima de tiros, vítima de bala, deu entrada à noite de ontem. Uma outra pessoa deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, vítima de agressão física, pegou-lhe uma pisa, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes e deu entrada no Bico do Urubu. Ele chegou no Bico do Urubu, estava mais pra lá
do que para cá. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã entraram em cena os anjos da vida. Os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem fizeram de tudo para salvar a vida desse homem e conseguiram, rapaz. Não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Pronto, socorro, Platão Araújo! O Platão Araújo é localizado no coração da zona leste da cidade, na Avenida Grande Circular, próximo à Feira do Produtor. É onde fica o pronto-socorro Platão Araújo. Cheio de bronca, todo dia tem onda, e a noite passada não foi diferente. Vítima de agressão física. Segundo as primeiras informações, esse homem que deu entrada todo cheio de hematomas, ele estava com a boca estourada devido ao murro, estava com o olho inchado por causa de peia também, e o ouvido sangrando, saindo sangue, estava saindo também do ouvido desse peão aí, que acabou levando uma pisa. No bairro Planeta dos Macacos, lá na terra do Márcio Passos, o barbudo, o mitidão da área, Márcio Passos, lá na área do bairro Planeta dos Macacos, o Márcio viu quando dois homens começaram uma briga devido a uma briga de trânsito, né, Paulo? Um começava a fechar o outro fechando um. Daí eles desceram e foram pra briga. Foram mais ou menos uns 5 minutos de peia, até que um caiu e bateu a cabeça na porta do próprio carro e teve que dar entrada no pronto-socorro. Todo dia acontece esse negócio de briga por causa de trânsito. Mas ontem, lá no Planeta dos Macacos, o Márcio Passos acabou com a briga, foi lá, para brigar no outro canto, botou moral e botou os dois motoristas para dentro de seus carros e foram embora. Rapaz, se a briga não acaba, o Márcio Passos ia bater nos dois. Esse é o nome bravo. De polícia! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um grupo de duas mulheres, a dupla de 2 mulheres e 2 homens foram presos e um adolescente de 17 anos também foi apreendida. Isso, Paulo, lá na rua 10, no bairro de São José 4. Eles estavam roubando, eles faziam parte de uma quadrilha aí. Conforme a polícia, o grupo usava as mulheres para atrair as vítimas e elas se passavam por clientes interessados em comprar celulares. Aí aquela mulher bonita, eu gostei, deixa eu ver aqui, eu vou comprar de ti. No entanto, os suspeitos estavam falsificando comprovante de transferência bancária para alegar pagamento do produto. As vítimas entregavam os aparelhos telefônicos, mas não recebiam dinheiro. E tinha uns três assim, né, que olhavam para aquela mulher bonita, veja bem como é que está, e aí acabava sendo enganado por essas mulheres. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, atropelamento e morte na Avenida Brasil. Tudo parecia tranquilo no bairro da Compensa. Nessa mesma hora, dava para ver o jogo. Muita gente acompanhando o jogaço. O Vasco da Gama jogando contra o Atlético Goianiense. E o Vasco levou uma pisa dentro lá do estádio de São Januário. O Vasco estava pegando uma pisa, o Vasco estava perdendo, o Vasco estava voltando para o seu lugar. Quando o Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, nessa mesma hora, uma mulher, a dona Ana Moreira, de 42 anos de idade, era moradora de rua, foi atropelada e ficou gravemente ferida no momento do acidente. Daí, o motorista que atropelou parou o carro, prestou socorro à vítima e chamou o SAMU. O SAMU levou a senhora, ainda muito ferida, ao pronto-socorro Juventina Dias, mas infelizmente ela acabou morrendo e foi levado ao Instituto Médico Legal. O rapaz que atropelou foi levado para uma delegacia e lá foi feito todos os procedimentos cabíveis que o cargo requer. Morte
Morte no cemitério Santa Helena. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, o Christian Souza da Silva, de 42 anos. O Christian Souza Silva. O Souza Silva foi morto em uma emboscada. Segundo as primeiras informações, ele estava em casa, estava tranquilo, quando de repente tocou o telefone. Ele atendeu. Alô? Pronto, pode falar? Ô, Christian, aqui no cemitério da Mondo, rapaz, vamos conversar, vamos ver, tem um negócio pra gente. Daí o Christian foi até o cemitério. Tratava-se de uma emboscada. O Christian não sabia, mas seria assassinado dentro do cemitério. Após um papo rápido, sem mais delongas, o Christian foi assassinado com dois balaços na cabeça. E não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu na bala. Morreu dentro do cemitério, lá no bairro de São Raimundo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Morte no boteco! Morte no boteco! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O dono de um boteco conhecido como Marcos morreu na bala, morreu assassinado e tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem. O jogo do Vasco já havia terminado. Os vascaínos saíam em procissão depois do jogo que estavam assistindo lá na área do Eldorado. Estou muito vascaíno com a camisa do ombro. Triste modo, meus amigos vascaínos desciam a Djalma Batista. Nessa mesma hora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no bairro Nova Floresta, na rua Ônix, lá tem um boteco. Daí, Paulo Guerra, é o boteco do Marcos. O Marcos estava com amigos, familiares, frequentadores, tudo parecia tranquilo lá no boteco, que estava animado, a música estava tocando alto, com a dupla sertaneja preferida do Paulo Guerra, Bruno e Marrone estava tocando Choram as Rosas. A música preferida de Paulo Guerra estava tocando, quando nesse momento o assassino chegou e perguntou: quem é o Marcos? Quem é o Marcos? Aí o Marcos disse: sou eu. Então agora tu vai morrer porque mexeu com a mulher dos outros. Ele havia mexido com a mulher do assassino. O assassino sacou a arma e disparou. 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima. E não resistiu ao experimento. E morreu. Era muito triste Paulo Guerra ver as pessoas desesperadas. O bandido fugiu a pé e posteriormente as informações dão conta de que ele subiu numa moto e o homem ficou lá com o corpo estendido no chão, já sem vida. Ainda assim não desligaram o som. Bruno e Marrone continuava tocando lá no boteco onde aconteceu o assassinato. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Agora é contigo, poderosíssimo, principalmente no fim de semana, Paulo Guerra. Esportes. As loterias, a concurso 1535 da Time Mania sorteou as dezenas 04, 06, 20, 38, 52, 62 e 80. O time do coração é o Ipiranga, prêmio acumulado, 3 apostas, com 6 números, prêmio para cada uma R$21.617,99. O dia de sorte, o mês de sorte foi dezembro. As dezenas sorteadas 06, 08, 20, 21, 24, 28 e 29. Prêmio acumulado, 6 números, 44 apostas, prêmio para cada uma R$3.654,41. E a Quina também acumulou. A quadra saiu para 63 apostadores, prêmio para cada uma delas R$11.800.
R$244,01. O Terno teve 4.849 apostas ganhadoras com premiação de R$219 e mais 67 centavos. Os números da quina no concurso 5.362. 35, 41, 64 69 e 70. Notícias do esporte. Placar dos jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Bahia 0, Grêmio 2. Vasco da Gama 1, Atlético Goianiense 2. Internacional 2, Ceará 0. E o Internacional é líder do Campeonato Brasileiro com 20 pontos. Corinthians 0, Palmeiras 2. Na Série C, 13-2, Clube do Remo também 2. Volta Redonda 1, Ipiranga 2. Com relação ao Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense já venceu o Flamengo por 3-0. Ontem venceu o Vasco por 2-1, havia empatado com o Fluminense. E falta agora só. E agora só aguarda o Botafogo. Só aguarda o Botafogo para completar o pessoal do Rio de Janeiro. Que campeão não carioca em paralelo. É verdade. E, portanto, ontem o Vasco perdeu em casa para o Atlético Goianiense 2-1. Últimas notícias. A Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em queda nesta quinta-feira, diante de certa cautela do investidor, ainda sensível à dinâmica externa e no aguardo de novos avanços na agenda do Congresso. O Ibovespa caiu 2,43%, ficando a 98.834 pontos. O dólar fechou em alta com o exterior negativo. Nesta quinta-feira, a moeda norte-americana subiu 0,37% a R$5,31. A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira mais uma parcela do auxílio emergencial a 4 milhões de trabalhadores nascidos em maio, que fazem parte do cadastro único e aqueles inscritos por meio de aplicativo, site ou pelos correios. A Caixa Econômica Federal também libera neste sábado o saque da quarta parcela do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em outubro e novembro. O valor de R$600 já está disponível para a movimentação na conta digital destes brasileiros desde agosto. O secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, foi preso ainda há pouco na segunda fase da Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do Rio de Janeiro e na prefeitura também. Há um mandado de prisão para a ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do também ex-deputado federal Roberto Jefferson, que não é alvo nessa operação. Cristiane foi secretária de Envelhecimento Saudável da Prefeitura do Rio e chegou a ser nomeada ministra do Trabalho no governo Temer, mas teve a posse suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Outras 3 pessoas já foram presas. O Brasil chegou a 129.575 mortes e 4.239.773 casos confirmados de coronavírus. A média móvel de casos foi de 27.659 por dia, apontando uma variação de menos 29% em relação aos casos registrados em 14 dias. É a maior queda no número de novos casos que o país registrou desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram 922 mortes. Presidente do Peru é gravado pedindo para assessores mentirem em inquérito. Áudios mostram Martin Vizcarra pedindo a 2 assessores que mintam sobre a ida de cantor investigado por corrupção ao Palácio do Governo. Mais de 500 mil pessoas tiveram de deixar suas casas no Oregon por causa dos incêndios florestais, informou o escritório local de emergências. O número representa mais de 10% dos moradores do estado americano. O ministro Luiz Fux afirmou nesta quinta-feira que não admitirá a agressão ao Supremo Tribunal Federal, nem qualquer tipo de recuo no combate à corrupção no país. Primeiro judeu a assumir a presidência do STF, Fux discursou nesta quinta-feira na cerimônia em que tomou posse. O ministro substituirá Dias Toffoli no comando do tribunal pelos próximos 2 anos e também presidirá o Conselho Nacional de Justiça. A ministra Rosa Weber é a nova vice-presidente do STF. Com a disparada do preço do arroz no Brasil, o governo resolveu facilitar a entrada do grão, zerando a tarifa de importação para países de fora do Mercosul. Neste ano, a inflação do produto já subiu 19,25%. A medida, segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deve facilitar o ingresso do alimento no país. O Ministério da Economia informou nesta quinta-feira que a Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade enviou um ofício ao Ministério da Justiça pedindo informações referentes ao monitoramento de preços de produtos básicos. O ofício foi enviado depois que a Secretaria Nacional do Consumidor
Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou representantes de supermercados e produtores de alimentos para pedir explicações sobre o aumento no preço dos alimentos da cesta básica. O ministro Paulo Guedes da Economia alertou sobre o risco de se querer fazer controle de preço de produtos agrícolas, e o ministro André Mendonça da Justiça, ao qual a Senacom está subordinada, manifestou preocupação com a possibilidade de abuso nos preços do arroz e formação de cartel. 6h47 em Manaus. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que não pretende acabar com o programa Seguro Defeso pago a pescadores artesanais. A notícia foi dada pelo secretário especial da Pesca, Jorge Saif, durante a live semanal do presidente transmitida pelas redes sociais. O presidente definiu que o Seguro Defeso vai continuar nos mesmos moldes anteriormente, ou seja, ele não entra no Renda Brasil. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira que os preços médios do diesel em suas refinarias terão redução de 7%. Também haverá queda na cotação da gasolina de R$5. Os novos valores valem a partir desta sexta-feira. Esta é a terceira queda consecutiva que a estatal anuncia para o diesel e gasolina. É também a segunda diminuição anunciada nesta semana. O míssil Trump promove aglomeração em Michigan, estado-chave na corrida para a reeleição. Trump discursou diante de uma plateia de apoiadores sem máscaras, violando as regras para conter o coronavírus. Os Estados Unidos decidiram parar de fazer triagem de passageiros que chegam de outros países aos seus aeroportos. Os Estados Unidos continuam com o veto aos cidadãos do Brasil, China, Irã, Reino Unido, Irlanda e do território Schengen, um bloco de 26 países europeus. Os brasileiros estão proibidos de entrar nos Estados Unidos desde maio, e isso ainda não mudou. O Reino Unido anunciou nesta sexta-feira um acordo de livre comércio com o Japão, o primeiro grande acordo pós-Brexit no país. O Departamento do Comércio Internacional afirma em um comunicado que o acordo aumentará o comércio com o Japão em 15,2 bilhões de libras ou 19,5 bilhões de dólares. O acordo de associação econômica global entre Reino Unido e Japão foi objeto de um acordo entre a secretária do Comércio Internacional, Liz Truss, e o ministro das Relações Exteriores do Japão, Motegi Toshimitsu, durante uma videoconferência. Os bombeiros libaneses extinguiram nesta sexta-feira as últimas chamas do grande incêndio registrado na véspera no porto de Beirute, e destruiu um estoque considerável de ajuda humanitária e provocou o retorno do trauma da explosão de agosto. Em meio a depósitos destruídos pela gigantesca explosão de 4 de agosto, mas ainda repletos de mercadorias, os bombeiros trabalhavam para impedir o reinício das chamas em um cenário tomado pela fumaça. O incêndio começou na quinta-feira em um armazém do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O prazer sexual e o gastronômico são simplesmente divinos, disse o Papa Francisco em uma entrevista publicada em um livro publicado esta semana lá na Itália. A igreja condenou os prazeres desumanos, grosseiros, vulgares, mas, por outro lado, sempre aceitou os prazeres humanos, sóbrios, morais, disse o Papa argentino, quando questionado por Carlo Petrini, escritor e gourmet italiano. O prazer vem diretamente de Deus, não é católico nem cristão, nem nada parecido. É simplesmente divino, enfatiza o pontífice. O prazer de comer serve para manter uma boa saúde, da mesma forma que o prazer sexual serve para embelezar o amor e garantir a continuidade da espécie, disse Francisco. 6h50 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Guedes cobra explicações da pasta da Justiça por notificar supermercado sobre alta de preços. A Folha de São Paulo estampa. Após alta no arroz, alta de material de construção entra na mira do governo. O Estado de São Paulo. Fox destaca Lava Jato em discurso de posse e diz que não vai permitir recuos do combate à corrupção. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Mourão e Salles compartilham vídeo com imagens falsas que nega queimadas da Amazônia. Valor econômico. Preço do arroz deve cair nas próximas semanas, avalia a Companhia Nacional de Abastecimento. Estado de Minas. Há 7 anos, a porta de hospital em Nova Lima, cão espera por dono, que morreu. Jornal do Comércio no Recife. Pastor André Valadão gera revolta ao dizer que igreja não é para gays. Fortaleza Diário do Nordeste. Vacina da Oxford pode ser concluída até o final de 2020, prevê presidente da AstraZeneca.
Porto Alegre, 0 hora. Reserva de verba para candidatos negros já vale para a eleição de 2020, determina Lewandowski. Os jornais de Manaus e seus destaques de capa. O Centenário Jornal do Comércio. Varejo mantém viés de alta. Diário do Amazonas. Dados da CPI vão para órgãos de controle. A Crítica. Comércio dá sinais de recuperação. O Em Tempo. Sistema Único de Saúde pode fornecer canabidiol em 2021. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. E termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Peregrini. Sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. Hora certa. 6 horas e 53 minutos em Manaus.